Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Zoom Debate. E o que é o Zoom Debates? Zoom Debates é um programa que antigamente nós falávamos que era um programa de TV e hoje é um programa diferenciado. Não é nenhum programa de TV, não é nenhum programa de rádio, é um podcast. O que é um podcast? É isso que vocês estão vendo. Esse estúdio aqui hoje é um programa de TV diferenciado, onde a gente fica muito à vontade, a gente traz convidados também que possam ficar muito à vontade. A gente não tem um compromisso com a câmera, a gente não vai procurar a câmera procura a gente, mas acima de tudo, o nosso maior compromisso é o compromisso com o debate, com o tema, com a transmissão do conhecimento, com a relevância do conteúdo que nós vamos trazer aqui, geralmente trazendo debatedores que possam aqui acrescentar e geralmente acrescentam muito. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos trazer um tema que significa muito para nós. Nós estamos falando de Nova Friburgo. Onde é Nova Friburgo? É o estado do Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro tem uma tradição em Nova Friburgo, uma tradição muito grande, que é um polo de moda, um polo de lingerie no passado, e a partir do polo de lingerie começou-se a falar em polo de moda, em polo fitness, né, em polo de moda praia. É o que nós vamos falar hoje. Por que nós falamos que nós estamos em Nova Friburgo? Porque esse programa ele não fica somente em Nova Friburgo. Quando era apenas TV, ele ficava apenas na cidade. Mas agora esse programa ele pode ir para o mundo. Nós podemos, com certeza, estarmos aqui sendo vistos e ouvidos em qualquer lugar no mundo, né? Nas redes sociais. E nós temos também um novo mecanismo. Esse programa ele vai estar entrando no Spotify. Então, às vezes, nós ainda novos, nós temos a dificuldade de falarmos para também quem somente nos ouve. Então, nós temos que ter esse cuidado com relação à imagem. Mas nós estamos aqui hoje com duas feras na liderança com relação à chamada possibilidade de nós falarmos aqui da internacionalização do polo de moda de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui com nada mais, nada menos que Gustavo Moraes. E quem é Gustavo Moraes? Ele que vai falar. Quem é Gustavo Moraes por Gustavo Moraes? Eu sou Gustavo Moraes, esposo da Carolina, pai do Lucas e atualmente presidente do Sindivest. Sindivest é o sindicato das indústrias das confecções de Nova Friburgo. Hoje eu tenho lá 310 associados de um polo que a gente representa aí 3.090 empresas. O maior polo produtor de lingerie do Brasil. A gente hoje produz 350 milhões de peças ano, correspondendo a 36% de toda a produção anual de lingerie, praia e fitness no Brasil. É o maior polo com maior relevância. Aqui sim é a capital nacional da lingerie. Depois nós vamos falar como é que você chega lá, né? Porque você não chega à presidência de um sindicato desse com a maior representação de um polo, você não cai de paraquedas ali. Você tem uma representatividade, você tem uma história familiar, e essa história é muito bonita, e isso que tem que ser contado. Eu acho que são exemplos como esse que a gente quer trazer para cá, para esse nosso programa, para que pessoas distantes ou dentro de Friburgo possam aí imaginar. É difícil, mas vale a pena e é possível. Fabiana Caiuca. Quem é Fabiana Caiuca? Diz pra gente aí. Muitas facetas. Gente, sou Fabiana Caiuca, sou especialista em comércio exterior, venho aí de uma bagagem de mais de 15 anos em logística internacional e comércio exterior. Sou refugiada de Friburgo, estou aqui há 8 anos. Vou falar da minha família também, porque a gente precisa falar, né? Sou mãe da Lara e da Malu, casada com o Diego, e tenho 2 salsichinhas também, os pets também contam, né? Mas atualmente trabalho mais focada no mercado digital, com vendas online, e também ajudando em projetos aí de internacionalização de Nova Friburgo, aproveitando essa bagagem aí de mais de 15 anos, né, no internacional. Sou internacionalista por formação, né, bacharel em Relações Internacionais, então tá na veia, né, e quero aproveitar essa bagagem, né, e dar o apoio ao Sindivest e a todas as empresas, a Cianf também, a todas as empresas que têm o desejo de entrar nesse mercado, no mercado internacional, com planejamento estratégico, né, com capacitação, e estamos aí, né, trabalhando para isso, para trazer esse tema aí para a boca da galera. Olha, gente, esse programa não é um programa só voltado para a mulher, primeira coisa é isso aí. Esse programa é um programa voltado principalmente para empreendedores. Sim. E não somente empreendedor, aquele que quer fazer negócio.
é aquele que quer saber de negócio. Muitos sabem e outros tantos não sabem que Nova Friburgo, durante muitos anos, e a gente vai falar a respeito disso, que de cada 100 mulheres no Brasil, 25 mulheres usam lingerie de Friburgo. Olha só, de cada 100 mulheres, você que está ou no Brasil ou fora do Brasil, né, saber desse número. E é isso que nós vamos tratar. Nós vamos falar durante todo esse programa, primeiro nós vamos falar disso. Como é que nasce essa cultura em Nova Friburgo com relação à questão da moda, da lingerie, da moda praia, da moda fitness, da modinha e coisa nesse sentido, e também da possibilidade de quem está aqui poder colocar o seu produto no mundo e não colocar somente no estado ou no Brasil. Mas isso vai ser uma evolução do programa. Eu queria que o Gustavo começasse a falar falasse um pouquinho da sua evolução, da sua evolução pessoal, porque hoje o Gustavo, e junto com o seu time, porque ele tem um time fantástico, a gente conhece o time dele, que está junto lá com ele, ele tem um time que está fazendo a diferença e que veio com uma ideia de retomar aquela coisa lá atrás de Friburgo, 30 anos atrás, quando se falava, pessoas vinham do mundo todo para ver tendência e inovação. Primeiro, como é que o Gustavo chega à presidência do sindicato? Vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história. Minha história começa em 1978, quando eu nasci. Eu nasci dentro de uma confecção. Minha mãe e minha tia montaram uma confecção, as duas eram funcionárias da Filó. Explica quem aqui que era Filó. Filó era a maior indústria de confecção que Friburgo tinha. Era uma indústria alemã que aportou em Friburgo na década de 40 ou 50. Não tenho certeza da década, mas não foge muito a essas datas. Minha mãe e minha tia montaram uma confecção, eram sócias, e o Gustavo nasceu. O Gustavo então nasceu dentro de uma confecção. Em 82, essa sociedade se dissolve. Minha tia montou a confecção dela em outro lugar, minha mãe continuou com a dela. E a história aí foi crescendo. Meu pai tinha outro emprego, meu pai era bancário, meu pai trabalhou na Companhia de Energia Elétrica de Nova Friburgo. Chegou num momento que a empresa cresceu tanto que ele falou assim, está na hora de eu estar dentro do negócio da minha esposa, com ela. E tocaram a empresa e eu fui crescendo dentro de uma confecção. E eu, com 14 anos de idade, eu fiz meu primeiro curso ligado à área de confecção. Foi de mecânico de máquina de costura. A primeira turma semana passada eu fui na comemoração de 80 anos do Senai de Nova Friburgo. E lá estava a foto da primeira turma de máquina de costura e eu inserido nessa foto. Há 29 anos atrás. Logo após isso, a nossa empresa já era uma empresa com certo tamanho. Eu fui para o Rio estudar. Fui meu segundo grau técnico em técnico em vestuário. Estudei 4 anos, voltei para Friburgo como técnico em vestuário. Voltei para Friburgo, fui trabalhar no Senai como consultor técnico. Por lá fiquei mais de 2 anos. Depois falei assim, não, agora está na hora de eu estar dentro do meu negócio. Fui para o meu negócio com meus pais e comecei a cuidar de produção, toda a parte de PCP, e a empresa crescendo, graças a Deus, numa curva ascendente. Em 2007 eu recebi uma proposta, fiz meu currículo, botei meu currículo no vagas.com, um dia recebi uma ligação, senhor Gustavo? Pois não. O senhor gostaria de participar de uma entrevista de emprego? Eu falei, gostaria. Não sabia nem o que era. Eu fui convidado para ser gerente regional da Oi. Topei o desafio porque eu enxerguei naquele momento uma possibilidade de arrebanhar conhecimento externo para depois aplicar dentro da minha empresa. E por lá fiquei até 2011. Fui regional. Cheguei na Oi a gente tem ground. Cheguei ao 4º ground, era uma evolução, cuidei de capital. Então, em 2011 eu falei assim, não, chegou a hora de voltar para Friburgo e cuidar do negócio familiar. Foi onde eu voltei para a empresa. E hoje nós estamos lá na 2ª geração. Meu pai ainda está na operação, minha mãe também, mas hoje o poder de decisão hoje já está na 2ª geração, que sou eu e minha irmã. Mas quais são os itens que vocês lá produzem? Vamos lá.
eu sou um pouquinho diferente de todo mundo. Eu produzo roupa de criança, roupa feminina, eu produzo lingerie, eu produzo de tudo. Tem dias que minha produção está rodando com quase 8 produtos. A gente tem, por uma crise que a empresa passou na década, foi 2000 e alguma coisinha, a gente teve que se reinventar. E a gente se reinventou pegando roupas da IES Brasil para produzir em Friburgo. Olha só. Então a gente tem uma história bem legal e isso nos deu um know-how que hoje a gente é referência no mundo da moda. Precisa de uma empresa para produzir lingerie para empresa XYZ. Pô, Pera Verde. Importante, e trazer, importante que você traga o nome. Queria que a Fabiana entrasse já para começar a trazer números a respeito de quem não conhece Friburgo e também do friburguense. Eu acho que é muito importante uma cidade como a nossa ter o sentido, acima de tudo, do pertencimento. Né? É que a gente fala sempre do chamado marketing interno. Né? A gente tem que fazer, a gente tem que olhar para dentro, porque senão a gente não consegue a gente se vender. E a partir disso, nós temos muita qualidade, nós temos um DNA muito forte. Eu queria que você falasse um pouco do que significa isso. Você está há 8 anos em Friburgo, mas você já conhece muito de Friburgo. Sim. Você conhece muito, você tem esse chamado rastreamento, você rastreou tudo isso. Fala um pouco do que significa isso, Friburgo, com relação a essa economia de Friburgo. Então, para a gente do internacional, né, quando a gente entra, eu que vim, né, eu brinco que eu sou refugiada em Nova Friburgo, que eu escolhi a cidade para me refugiar do Rio de Janeiro. Escolhi a cidade justamente para criar minhas filhas, né? A minha filha mais velha que só tinha ela na época. A gente, quando eu entrei aqui, quando eu comecei a conhecer a cidade, a gente faz um breve mapeamento do potencial, né? E a primeira pergunta que eu me fiz, e fiz às poucas pessoas que eu conhecia, era por que o polo ainda não está internacional? Por que Friburgo ainda não é referência mundial, né, em lingerie, em números, né? Por que a gente ainda não tem essa cultura exportadora implementada no polo de lingerie? Quando eu fiz a pesquisa sobre os principais exportadores aqui da cidade, as empresas exportadoras, não eram empresas voltadas do segmento de lingerie, eram empresas de metalúrgica, então eram empresas de ferragem, enfim, não eram desse segmento. Então, a primeira coisa que eu me perguntei e que fui buscar, né, apoio, ou fui oferecer o meu apoio, foi justamente às empresas do polo de lingerie. E o que é muito importante a gente colocar, Roosevelt, aqui, que a gente precisa desmistificar o processo de exportação e o processo de internacionalização como um todo. Não é que seja um processo simples, mas não é um processo difícil, né? É só um processo que precisa de capacitação e planejamento estratégico. Então, hoje, se você me perguntar o que uma empresa precisa para ser internacional, ela precisa entender, né, do próprio produto, ela precisa entender do mercado internacional, ela precisa entender da capacidade produtiva dela, ela precisa entender do custo do material dela, para ela poder depois fazer uma precificação internacional, e precisa de um planejamento estratégico para que ela se adapte a toda essa nova realidade, né? Mas se uma empresa já nasce com uma cultura exportadora implementada, no modelo de negócio, no desenho do modelo de negócio dela, ela já tem esses processos implementados desde o início. Então, é importante a gente bater nessa tecla para as empresas friburguenses, né, que eu acho que a principal dificuldade delas é a desmistificação dessa cultura exportadora, né, de que sim, é tranquilo você ter esse processo implementado dentro dessa empresa, você começar a internacionalizar desde o início, seja a sua empresa feita composta por 2 costureiras que querem sustentar a sua família, até empresas grandes, né, recomeçarem nesse processo internacional. Mas, Gustavo, eu acho que é importante. A Fabiana, eu acho que ela foi lá quase no final do programa, né? Fui, né? Ela foi lá no final do programa, quase que ela dá o spoiler, dizendo o seguinte: nós já estamos preparados, ou nós estamos nos preparando para internacionalizar, né? Ela não se conteve, ela veio... típico, meu. Não, e ela levantou essa bola e tal. Mas é importante, acho que você trazer o seguinte: traz esse perfil de Friburgo. Quem somos nós, né? Diz para
para dentro da casa e diz para o mundo todo quem somos nós, né? Quem é Friburgo, que nós começamos com essa coisa lá da Filó, quando se mandou essas costureiras embora, mas hoje, o que nós produzimos, que qualidade nós temos, que tipo de confecção, quantos somos nós hoje? Então vamos lá. Para onde nós já estamos vendendo? Quem compra da gente? Vou complementar a minha resposta anterior. De onde veio o Gustavo e onde o Gustavo está hoje. Hoje o Gustavo está presidente de um sindicato que tem uma importância nacional muito grande. Hoje, quando a gente chega em qualquer lugar, a gente é muito respeitado pelos números que nós representamos. A gente representa hoje 36% de toda a produção de lingerie do Brasil. Isso é um número muito significante. Então, em vez de 100 mulheres, 25 utilizarem, hoje já são 36. Então, a gente aumentou a nossa participação no mercado nacional. Friburgo, eu assumi faz um ano agora, dia 1º de novembro. Então, eu não tenho nenhum ano ainda de mandato. Então, a gente veio com uma renovação de diretoria com o seguinte propósito, Roosevelt. Friburgo precisa se qualificar. Friburgo precisa, primeiro, ter o pertencimento, bater no peito e ter orgulho de ser friburguense, sua empresa ser friburguense. Aqui nós geramos 28 mil empregos, diretos e indiretos. Nós participamos de 40% do PIB municipal, é nosso, de confecção. E nós lançamos tendência e nós temos o maior polo do Brasil aqui dentro. Então a gente primeiro precisa olhar para dentro de casa. Todo mundo acha que a grama do vizinho é mais bonita. Não. Vamos bater no peito e falar que Friburgo é melhor? Exemplo disso foi a FEVEST. Esse ano nós fizemos uma feira no nível internacional. Em um ano nem um ano, sei lá, 8 meses de mandato, a gente entregou, porque o que a FEVEST merecia? Uma feira com a qualidade que a gente entregou. 2024, o que esperar da FEVEST? Maior, melhor. Então a gente quer sempre entregar o melhor para o nosso polo, porque o nosso polo é o melhor. Se você pegar a expertise que nós temos hoje em produção, nenhum polo tem. Eles aprendem conosco. O que a gente tem que aprender em Friburgo, a gente ainda tem algumas arestas para ser aparadas. Que aí é um conjunto de situações, não é só o sindicato vai resolver? Não, não vai resolver. A gente não tem braço para aportar isso, todas as empresas. Hoje, pela pesquisa do Sebrae, nós temos 3.090 empresas, sendo MEI, EPP, ME, grande porte, no nosso KNAI, 3.090. Eu tenho de associados 310. Tenho 10%. Então, o sindicato precisa ainda comunicar com muito mais gente para a gente ter, debaixo da nossa asa, vamos chamar assim, o associado para a gente poder qualificar, para a gente poder aparar algumas arestas. Ainda tem muita coisa. O polo tem muito a desenvolver. Só que ele é um polo que hoje ele é referência no Brasil. Mas a gente tem-se muito que Friburgo é lingerie. Não, tá? Não é mais então, só. O que hoje Friburgo representa? Friburgo hoje tem sediado em Friburgo os maiores e-commerce de fitness. Sim. Estão em Friburgo. Se você pegar um ranking de venda hoje de fitness, os maiores e-commerce estão dentro de Friburgo. Linha praia, a gente começou muito tímido e já está evoluindo bastante. Então, o Friburgo hoje tem a lingerie, tem o fitness, tem a praia e tem a moda. Moda que a gente fala é a moda de malharia. A gente não tem alta costura em Friburgo. Rua Tereza, que a gente falava antigamente? Vou falar uma marca. É tipo roupa de vestido que farm, que a mulherada gosta. Eles gostam de farm, que é um monte de estampa. Hoje é produzido em Friburgo, grande parte. Da farm? É. A farm é de uma marca. É de um grupo. É de um grupo do Soma. Sim, do grupo Soma, que hoje tem é o maior. Tem a Havaiana. Acho que é a Havaiana. Não, a Havaiana é do concorrente. Do concorrente, Ó,
Animale Jeans, a Farm, Fábula, Foxton, tem a Cris Barros, é um grupo. Hoje é o maior que grupo internacionalizou, tá fora, Sim. foi para Paris, foi para Vega, foi para Itália, foi para várias. Até engraçado isso, né? Eu estava lendo sobre isso. Na Itália, no dia de inauguração, deu fila na porta. Igual quando é o lançamento do iPhone, o povo fica na fila, teve fila na porta. Isso é muito legal. Hoje o que eles chamam? Soma Internacional hoje já representa um volume muito próximo das vendas do Brasil. É muito legal isso. Uma marca brasileira fazer esse sucesso. Olha, e aí a Fabiana já entra quando se fala na parte da internacionalização, quer dizer, nós já já estamos internacionalizando, quer dizer, sem de uma forma que terceirizada, né, vamos chamar terceirizada. Sim. Mas global sourcing, que existe um termo que chama global sourcing, é quando você faz parte de uma cadeia produtiva global, né? Você produz para marcas. Mas o que eu quero trazer até para o seu comentário é dizer o seguinte, e para que o Gustavo possa realmente ficar feliz também, é dizer que nós temos qualidade para isso. Sim. E depois eu vou dar uma provocada já também na questão da marca do Gustavo, porque dizer que talvez isso seja a tendência para o futuro ou para o atual, o que o Gustavo está fazendo na empresa dele. Sim, né? Você não pode ficar ali preso, eu só faço sutiã, só faço calcinha, só faço cuequinha, coisa nesse sentido. Sim. Mas fala um pouquinho para a gente, um pouco mais, o que o mundo, como é que o mundo vê essa questão, né? Dois pontos importantes, né, do comentário do Gustavo. Primeiro que o Brasil é country label. Existe um selo internacional que chama country label. É quando o país ele é referência naquele segmento. E nós somos country label em moda íntima, somos country label em moda praia, somos country label em café. Então, tudo que a gente lança aqui... Facilita muito. Porque o mundo está olhando para esses nossos lançadores. Nós somos lançadores de tendência global. Para facilitar. Quer dizer, é o futebol e é o samba, né? Nós somos referência lá fora, né? Então, tudo que for futebol, samba, então nós somos hoje country label. Exatamente. Nós somos country label nesses segmentos, né? Então é importante a gente já ver o potencial desse selo. É um selo internacional, né, que é um selo de referências globais. Então, quando a gente lança algum produto ou a gente lança alguma tendência, por exemplo, a tendência da Farm, que é uma tendência de estampas, o resto do mundo vai estar seguindo essa tendência, seguindo o país de referência. Então, a gente, como o Gustavo disse, se apropriando desse local, né, a gente consegue explorar muito mais o nosso potencial e nosso potencial de diferencial competitivo mesmo, entendeu? Frente ao mundo. Mas o outro ponto que eu queria tocar aqui é o global sourcing, é o private label, que o Gustavo faz, a gente entender que a gente pode, sim, produzir e colocar a etiqueta de um terceiro, a gente pode ser referência, né, de produção global, porque nós somos especialistas nesse assunto. Então, a gente se colocando nesse local também, não só de lançamento de tendência, mas também como mão de obra qualificada e especialista naquele segmento, a gente também tem um potencial de entrada e de explorar o global sourcing, a cadeia produtiva global para o nosso segmento. Isso significa que a gente está preparado, alguma coisa nesse sentido? Você começou a falar disso, depois você veio na questão do pertencimento, né? do pertencimento, vamos matar a bola no peito, mas acho que a gente precisa, você falou lá atrás também com relação ao Senai, mas acho que a importância porque esse pessoal, quando vem fazer a contratação de uma empresa, como por exemplo para um produto Farm, com todo respeito, eles não vêm porque é simplesmente Friburgo, eles vêm buscar porque a empresa ela é referenciada, ela é especialista. Sim. Né? Explica pra gente, porque senão o pessoal fala, porque Friburgo, tudo que se faz em Friburgo plantando dá, né? É qualidade, né? Explica pra gente. A gente tem que ter um cuidado muito grande, que o que acontece hoje? Hoje a gente tem algumas certificações que a gente obrigatoriamente tem que ter. Para você hoje fornecer para grandes redes, se você não for certificado a BBTEX, você não vende. E muitas das vezes a própria rede tem a certificação própria.
Renner tem certificação própria, Grupo Soma tem certificação própria. Além de exigir a BVTEX, ela ainda tem uma auditoria própria. E normalmente é muito mais capciosa, muito mais exigente do que a BVTEX. O Gustavo, E por conta do ESG também, né, Gustavo? O ESG no passado, só trazer um exemplo, que talvez hoje não seja mais assim, mas eu tinha um amigo que, uma ocasião, ele quebrou. Ele tinha uma empresa que quebrou. Quebrou por quê? Porque ele vendia para Mesbla. E aí chegou uma vez, ele mandou um caminhão, vamos botar assim rápido, mandou um caminhão do produto dele para a Mesbla, chegou lá, eles pegaram um produto, 2, 3, aí glosaram aqueles 2 produtos e mandaram o caminhão voltar. Aí ele quebrou. Tá? Ou seja, porque foi glosado por 1, 2, 3 produtos. Sim. Então, e eu queria também que você passasse o seguinte. Esse é um dos benefícios da internacionalização, é a mitigação de riscos e de dependência do mercado nacional, né? Só aproveitando o gancho e botando para o universo. O que significa isso? Quando você internacionaliza, você não fica tão dependente do seu mercado nacional, do seu mercado doméstico. Então, por exemplo, a gente teve aí uma oscilação, né, no varejo ano passado por conta das eleições, muito grande. Então, quando você é internacional, você tem ali um certo equilíbrio de vendas, porque você não está tão dependente do seu mercado doméstico, que muitas vezes é volátil, né? Como aqui no Brasil é. Mas a exigência internacional, ela é diferente, às vezes, da exigência nacional? Sim, muitas vezes sim. A gente tem questões de exigências técnicas, de barreira alfandegária, exigências produtivas, exigências de modelagem, exigências de ESG, que é essa qualidade e sustentabilidade. Para mais sempre? Sempre para mais. Sempre para mais. Sim. Vou pegar o gancho com o Caiuca aqui. Quando a gente fala em modelagem, o que acontece? Modelagem brasileira para sutiã. Ou é PMG, GG, ou 40, 42, 44, 46. A modelagem internacional você já tem o CAP. O que é o CAP? É o 42A. É profundidade de bojo, medida de lateral diferente. Então, tem o 42A, B, C, D, que é CAP. Então, a mulher pode ter um pouco mais de busto, porém ela tem as costas muito curtas. Ela vai ser um A, porque a pala lateral vai ser menor. Então, tudo isso o mercado internacional nos exige. Aqui no Brasil, a única marca que eu sei que trabalha com CAP é a Lingerie. Eu produzo a Lingerie. Então, quando eu vendo sutiã para ela, ele tem CAP, já pensando nos moldes internacionais. Exatamente. Porque a Lingerie ela é um Ctrl-C, Ctrl-V da Fritura da Pessoa. Da Vitória Secret. Ela é um Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Queria trazer para vocês o seguinte. Isso é o que a gente ouve falar, a gente tem amigos que têm empresas aqui em Friburgo e tal. Mas eu não vou falar os nomes porque eu acho que isso não impacta e são clientes, naturalmente, de muitos de vocês. Mas, por exemplo, vem uma grande empresa que a gente chama de grande magazine em Friburgo e compra milhares de peças de vocês, etiquetam aqui já dentro da sua empresa, coloca um preço e, por exemplo, ela paga, vou te dar o que a gente ouve falar, ela paga R$1 por aquela peça, ela já coloca R$3 na peça, já sai para ali e já vai na arara para lá. Então, por exemplo, a Marisa, Americanas e coisa nesse sentido e tal, Magalu e tal. Fala um pouco disso, até porque isso não é no sentido da gente falar, estão falando o nome. Não, porque são clientes. Eles abastecem a gente. E outra coisa, e saber da qualidade. Porque às vezes você está aqui dentro de uma casa, dentro de Friburgo, você está comprando um produto de Friburgo, e por questão do pagamento é outra coisa. Isso é mercado, né? Mas conta essa cadeia ou essa rede para gente. Vamos lá. Eu vou falar isso com muita propriedade porque eu trabalho com magazine. Você também não é fácil, não, hein? Não, você também. Lá nós estamos dando tiro para tudo que é lado. Você também não é fácil, não, hein? Lá nós estamos dando tiro para todos os lados. O que acontece? A gente trabalha com magazine. O produto sai pronto, etiquetado, só não sai com separação para a loja. Já tive clientes de magazine que já saía as caixas para as lojas. Tinha um trabalho zero. Um trabalho que eles tinham de fazer o pedido e depois de pagar. Só isso. O nível de exigência para essas empresas é muito grande. Antes do embarque, eu tenho uma inspeção por amostragem de uma empresa terceirizada pelo cliente que audita a carga antes de embarcar. Ou aprova ou desaprova a carga. É como se fosse a empresa dele, né? Para não ter problema na ponta de qualidade. Para não chegar lá e ter que abrir um monte de caixa. Antes do embarque, ele aprova,
seu nível de defeito ultrapassou 2%. Sua carga está reprovada. Então, só que para você trabalhar com essas empresas, a margem sua é pequenininha, você ganha no volume. Qualquer intempérie na produção, aquela operação normalmente já te gera prejuízo. É uma operação de muito risco. Só que são volumes maiores. Aí é do seu negócio. Quero correr risco ou não quero correr risco? E depende muito da sua saúde financeira de bancar essa operação, porque são volumes grandes, com prazos de pagamento extensos, você compra matéria-prima, ainda não, você nem entregou, você já está pagando matéria-prima, tem essa confusão toda. Então, por curiosidade, só matando essa curiosidade, não só minha, e naturalmente que é minha, porque como consumidor ou como curioso, matando a curiosidade do friburguense e do povo brasileiro, de quem está nos vendo e ouvindo, Friburgo vende para grandes magazines, produz para grandes magazines, como por exemplo... Friburgo é o maior produtor... Vamos dar nomes. Vamos lá. Friburgo é o maior produtor para os magazines. Tais como C&A, olha só, Marisa, Pernambucanas, Lojas Americanas, Renner, Lingerie, Líder... nem lembro quais mais existem. Eles produzem para todo mundo. Para todo mundo. Friburgo produz para todo mundo. Até um diretor nosso fazendo uma pesquisa, perguntando a uma compradora um belo dia: fulana, quanto a gente representa para vocês? Nós, Friburgo, Polo. Ela olhou para ele e falou assim, eu quase falei o nome dele: fulano, vou falar que ele é um cara que está comigo, é um irmão que eu ganhei no sindicato e um parceiraço, que é o Zé Américo. O Zé perguntou à compradora: fulano, quantos por cento? 60% é Friburgo. Que isso? Do volume de compra de um magazine. É muito coisa. Friburgo, por isso que eu falo, os 36%, muito vem de encontro com os magazines, que são os maiores volumes de compra. E você está falando em quais itens? Lingerie. Lingerie. Aí eu estou falando lingerie. Mas nós já estamos entrando em outros itens? Sim, o fitness já é comum. Você não acha com a etiqueta Friburgo, porque normalmente sai com a marca, ou a marca, ou uma marca... O que acontece? Acho que a Marisa tem uma segunda marca. A Renner também tem uma marca, acho que é a Love. Então eles criam nomes para coleções e entregam o produto. Então o fitness é produzido em Friburgo também. Nós estamos falando, quando a gente está falando em moda íntima, nós estamos falando em sutiã, calcinha. Espartilho, body, cuequinha e tal. Tudo. Tudo isso. Camisola. Tem a linha noite ainda. A linha noite linha considerada... lingerie. É considerada lingerie? Lingerie. E aí vou provocar a Fabiana. É possível que uma Marisa, uma C&A, uma outra possa estar exportando o produto de Friburgo? Sim, é possível. Também? É possível, sim, é possível. É possível ela exportar o produto pronto e é possível ela exportar o produto direto do fornecedor, se ela quiser. Ela consegue fazer isso. Tecnicamente falando, que é o meu português técnico, ela consegue, sim, é possível. É totalmente possível. E é interessante para a estratégia de magazines de internacional. Eu tenho algumas linhas que saem já com a etiqueta internacional. Isso aí que eu ia chegar a esse ponto. Exato. Já sai. Prontinho. O que a gente fala? O produto sai embalado pronto. Para o magazine, para grande... Para o mercado de destino. Ele já sai Ele totalmente... só faz a conferência da carga no CD dele e a divisão por loja. Gente, essa é a satisfação de a gente ter um programa desse, que a gente chama agora de Zoom Debate, a gente está colocando na sua casa, né, no seu estabelecimento, ou no seu carro, onde você está ouvindo, né, na sua rede social, a gente está levando isso. Quer dizer, isso para a gente é como se fosse aquela descoberta de você estar descobrindo algo que... Olha quantas coisas. É quando você entrasse numa sala de aula e você estivesse descobrindo no primeiro dia. São descobertas, né? Exato, sim. Roosevelt,
Fica à vontade, vamos botando curiosidades aí, por friburguense, favor. ele tem que ter muito orgulho do nosso polo. Muito orgulho. Além de ser o maior gerador de emprego do município, representar tanto para a nossa economia, pô, a gente é muito bom. Naquilo que nós estamos fazendo. Nós somos muito bons. Só que a gente estava apagado. A gente estava igual aquele, eu sou o feinho, eu não quero aparecer. Nós estávamos assim. E a gente está fazendo um trabalho aí de resgate realmente desse polo para a gente fazer uma entrega ainda maior. Ontem, aproveitando o nosso tema aí de exportação, nem conhecia, caí meio de paraquedas no maior evento de exportação do Brasil. Que é o ENAEX. Fui, hoje é sexta. Na quarta-feira o ministro Márcio Forte me liga, Gustavo, você vai estar amanhã no Rio? Eu falei assim, não, vai em Friburgo. Não, você tem que estar no ENAEX comigo. Eu falei, não, ministro, eu estou todo cheio de problema aqui, cheio de troço para resolver. Não, venha para cá. Vai, Gustavo, para o ENAEX. Chego no ENAEX, conversa com um, conversa com outro. Primeiro painel no ENAEX falou da internacionalização das empresas, o que o setor está fazendo, o que o MIDIC está fazendo, aquela história toda. Daqui a pouco um levanta a bola e fala assim, aproveitar que o Gustavo está ali, que é o presidente do Sindivest lá de Nova Friburgo, que faz a maior feira de lingerie do Brasil, e falar que nós vamos apoiar, que a gente vai ainda crescer muito, ainda que o polo ainda não está exportando o que deveria exportar, do nada. Eu falei assim, Nós somos vistos, né? Fomos vistos. Sim. Aí acabou o primeiro painel, conversa com um, conversa com outro, um painel com a diretora da Apex, com a Ana. A Ana fala pra cá, que esse final de semana tá tendo um evento em Itaipava, do polo cervejeiro, 20 compradores internacionais. Ela falou assim, eu gostaria ano que vem de manter um projeto desse no estado do Rio. Aí eu acendi uma luzinha. Tá na hora de colocar Friburgo em cena novamente. A Ana desce do palco, eu já logo vou lá e abordo a Ana. Ana, prazer, eu sou o Gustavo, estou presidente do Sindivest Nova Friburgo. Ela falou assim, eu conheço Friburgo, meu irmão fez FONF. Falei, já vendi o polo. E ela conhece o polo, melhor ainda. Conversa para cá, conversa para lá. A gente está alinhando um projeto comprador bem robusto para a FEVEST 24, junto com a Apex e com a Funsex. Então a gente está trabalhando para internacionalizar o polo. Aí já vou andar um pouquinho para frente. Não conhecia a Fabiana Caiuca, não conhecia. Fabiana Caiuca entrou em outro contexto. Entrou em outro contexto, pedindo autorização para fazer não sei o que lá no sindicato, e eu, caraca, como é que eu vou liberar? Porque tinha uns embrólios no meio do negócio. Aí um dia conversando, eu falei assim, não, Cláudio, a gente precisa se conhecer e conversar. Aí ela falou, não, minha história com o comércio exterior. Eu falei assim, então senta aqui direito. Senta aqui que nós vamos trabalhar juntos. Convidei a Caiuca. Hoje quem coordena o projeto de internacionalização, de capacitação do polo é a Fabiana. Pedi essa ajuda a ela porque as minhas atribuições como pai, como marido, como empresário e como presidente de sindicato é loucura. Sim. É cansativo. Toda hora ou você está aqui, está no Rio, ou você vai a Brasília, você tem que ficar andando para trazer recursos, para trazer benfeitorias para o polo. Pedi ajuda à Caiuca. E a gente desenhou um projeto que chama Sindisporta, que eu bati na porta da Apex pedindo ajuda à BIT. Eu falei assim, a Apex tem que nos ajudar. Eu tinha isso em mente. Preciso de ajuda. Eu vou a quem? Vou a Deus. Deus é quem? A Apex. Quando você fala em exportação no Brasil, você tem que envolver a Apex.
Fui na Apex, conversei, caí numa analista lá, a Mariela é analista? Analista. Analista que abriu as portas da Apex para um projeto que a gente vai começar a desenvolver a partir de agora, do dia 25 de outubro. E eu falei, Caiuca, tá disposta a encarar o problema aí com a gente? E hoje quem coordena o projeto é a Caiuca. A gente troca nossas figurinhas, a gente tem os feedbacks, mas dou total autonomia para a Caiuca tocar. Porque a gente precisa internacionalizar o polo. Hoje o polo não exporta mais. Exporta, sei lá, Traço. 0,3% da nossa capacidade do que a gente produz. Muito pouco. É muito pouco. Então a gente precisa qualificar aí e a gente vai startar agora, dia 25. Vamos falar disso. Também, antes de nós entrarmos aqui para onde a gente exporta, aonde a gente importa e coisa nesse sentido, e o que a gente importa, o que a gente exporta, eu confesso para você que a gente tem que agradecer aqui também muito, quando você falou da Caiuca, dizer para você o seguinte, está dividido, tá? Estou sabendo. Eu estou sabendo. Tá? Porque, vou dizer para você, um pouco quem inventou a Caiuca fomos nós lá. Tá? Eu estou sabendo. Aqui, vou O botar meu coração é coração de mãe, cabe todo mundo. Tá aqui, olha só, tá a Cianf aqui. A dona da bola, né? Que é a nossa mãe. Hoje a gente tem que agradecer a Cianf. E a Cianf está aqui com a gente, tem também o consórcio a Cianf, nos apoia aqui também nesse programa. Mas eu queria não insistir, mas o sentido de alargar e esclarecer ainda mais com relação. Eu sinto que os seus olhos, além de brilharem, porque além do seu entusiasmo de ver o seguinte, você tem DNA, né? O DNA está ali, está correndo, tá correndo mas dizer o seguinte, quem hoje trabalha nesse... Porque as pessoas às vezes pensam o seguinte, para ter uma empresa tem que ser empresário, né? Então é aquela coisa... então hoje nós temos em Friburgo, quem é esse empresário de Friburgo? Quem é que faz essa máquina girar, essa roda girar? Vamos fala o que significa facção, fala o que significa dureza, tá? E as pessoas pensam o seguinte, porque tem gente aí que tem helicóptero, tem gente que tem Ferrari, tem gente que tem não sei o que e tal, é aquele negócio, às vezes as pessoas falam dessa forma, mas tem uma história longa, né? Fala um pouco do o que é Friburgo, o empresário, dessa evolução, quem é esse Posso só fazer um adendo que eu acho muito importante? A gente tem aqui duas instituições que são muito fortes em Friburgo, né? E eu particularmente fico muito feliz da gente estar fomentando esse tema nas duas maiores instituições de maior presença junto ao empresariado friburguense. E eu acho que o primeiro movimento na questão internacional, só um adendo, só mesmo para a gente ratificar isso, é a gente ter abertura para falar sobre o tema. Porque quando eu cheguei em Friburgo, há 8 anos atrás, eu não tive abertura para falar sobre o tema. E quando eu cheguei para o Roosevelt, conversamos sobre exportação, quando eu cheguei para o Gustavo, falei, né, do meu histórico e falamos do potencial, né, imediatamente a gente falou sobre oportunidade e falamos sobre ação, planejamento, plano de ação e já começamos a botar a mão na massa, né, Gustavo? A gente já na hora a gente já começou a falar, não, acho que foi nem um mês depois que a gente conversou, você já estava lá na BIT, na Apex, já lá em Brasília, a gente já estava falando sobre o FEVEST, se a gente conseguia trazer para 2023. A gente ainda tentou 2023 trazer o projeto comprador para 2023, mas conseguimos 4 instituições, fizemos uma mesa redonda na FEVEST, Sebrae Internacional, Firjan Internacional, a BIT e a Apex estiveram em Nova Friburgo, Mariana veio de Brasília, Lilian de São Paulo, para falar em Nova Friburgo sobre internacionalização, falando também para pequenas empresas, não só para as grandes empresas, né, que fazem private label, que participam da cadeia produtiva global, mas também para o pequeno, que representa 77% das exportações brasileiras. O pequeno e o médio empresário. Então, só um adendo mesmo, porque antes de qualquer coisa, acho que a gente tem que ter oportunidade para falar e fomentar o tema. Sim. E que vocês, as duas instituições, estão fazendo agora, nesse momento. Eu só tenho a agradecer a ter conhecido a Caiuca para me ajudar nesse projeto. Então, deixa eu falar um pouquinho o que é o Polo. O Polo, ele nasceu em 80, a maioria das ex-funcionárias da Filó ganharam máquinas nas rescisões e montaram as suas confecções.
O crescimento do polo se deu quando? Na década de 90. Foi o boom das confecções. E foi muito assim, Russo, é até engraçado quanto a isso. Mulher, a vizinha ali, ó, o cara era mecânico, mecânico de carro. Mulher, a vizinha ali, ó, montar uma confecção, tá ganhando dinheiro. Vou vender um carro aqui, vou comprar umas máquinas, começa a costurar. Paulo nasceu assim. Paulo nasceu sem qualificação, sem conhecimento técnico e sem... Só que o quê? Muita vontade de ganhar dinheiro, de trabalhar. E acho que a veia do empreendedorismo friburguense é muito no eu consigo. Vem enxurrada, vem tragédia 2011, tá todo mundo em pé aí, trabalhando e ganhando seu dinheiro. É um mercado complicado? É. O nosso primeiro semestre de 2023 foi assustador. A onda de 22 com a quebradeira nos magazines reflete diretamente no nosso polo. E o que acontece? O magazine tendo problema, o pequeno lojista, ele cria recessão. Costuma-se dizer que a gente vive em ondas. A primeira onda que o polo sente são dos magazines. E essa onda reverbera em 2 meses no pequeno lojista, que é onde a gente mais atua. E a gente é muito forte também no porta a porta, que é o famoso sacoleira, né, que é o venda porta a porta. Que hoje já se digitalizou muito o porta a porta. Hoje o vendedor trabalha com tablet. E existem sacoleiras internacionais também. Explica pra gente, aproveitou, olha só, nós temos 13 minutos, e nesses 13 minutos eu queria que vocês tocassem os 13 minutos do programa para nós falarmos desse perfil, falar quem é o nosso comprador e falar dessa parte da internacionalização. Então vocês vão tocar, eu sou apenas mediador, eu sei que vocês podem tocar. Mas diz pra gente o seguinte, às vezes a gente colocamos muito durante um tempo essa questão do sacoleiro como uma coisa um pouco pejorativa, né? Porque o sacoleiro, quem é o comprador nosso e que nesse comprador tem o sacoleiro e como é que esse sacoleiro atua? Porque às vezes eu sei que tem sacoleiro que é uma rede que vende para o Brasil todo. Sim. Tá? Então explica como é que é isso aí. Como é que... O que acontece? O que é o sacoleiro? O sacoleiro nada mais, nada menos que é um empresário itinerante. Que ele vai na casa das revendedoras, deixa o produto, marca uma data de acerto daqui, 60 dias, ele volta e faz o acerto daquele produto que foi vendido. Deixei 100 peças. Daqui a 6 meses, 60 dias voltou, a mulher só tem 20. Então ela voltou 80, ela paga... Ele não tem a confecção. Alguns sim, alguns não. Sim, alguns têm. Alguns têm. Eu tive na minha operação o Você já fez sacola? Já. Nós tivemos depósito no interior de São Paulo, uma operação de quase 2.000 revendedoras. Olha só. É como se fosse o Avon, aquela coisa? Isso aí. A ideia, a premissa do sacoleiro é a mesma de Avon, de Natura, mesma história. Só que em vez de você andar com uma revista, que você já teve também a Hermes, outras mais, você levava o produto e deixava com a mulher. Risco, hein? Não, absurdo. Risco, você perde hein? dinheiro pra caramba. Você chega lá, a mulher já sumiu, já não mora mais ali. a mulher, esse mês choveu muito, não vendi nada. Tá aí, ó, o problema é seu. Muita gente quebrou. Muita. Por conta de... Aí o que acontece? Só que em contrapartida no polo também a gente precisa falar nisso. A gente tem informalidade. A mulher que tem uma máquina em casa que costura para outras empresas. Informalmente. Isso é um problema que a gente sofre hoje no polo. Hoje no polo a gente sofre muito com a falta de mão de obra. Hoje Friburgo tem um deságio aí de mão de obra absurdo. Empresas querendo contratar e não tem mão de obra. Não está havendo a renovação da mão de obra. É aquela coisa de demanda, oferta? Olha só. Hoje para você ter costureira você tem que pagar bem. Hoje a gente está lá na empresa com uma lacuna de contratação que eu não consigo nunca chegar nos 100%. Explica para a gente o que é facção. Facção é o seguinte, uma empresa pega o produto dela cortado
e entrega para uma outra empresa produzir aquele produto. Isso é uma facção. É uma externar o serviço que seria dentro da sua empresa. Muitas das vezes a facção é legalizada, é uma empresa que presta serviço para outra. Seria o private label também. Só que existe muita facção ilegal, que é a mulher que tem uma máquina, ela é informal e uma confecção cede o serviço para ela. Terceirizar, quarteirizar e coisa nesse sentido. Aí começam os problemas. Que essa mulher, quando ela começa a quarteirizar o serviço, ela tem que começar a aprender que ela virou uma empresa. Ela pode ter sanções trabalhistas quanto a isso. Então, é uma coisa que a gente, no sindicato, está trabalhando muito. Nós, como sindicato patronal, a gente anda muito aliado com o laboral. Nós temos uma parceria, somos parceiros em soluções de problemas do polo. Gustavo, eu vou pedir depois ao Marconi, quando nós estivermos aqui editando, né, o Marconi, a gente botar aqui o endereço, o contato do sindicato, porque é importante o seguinte, às vezes a pessoa fala, vou ter sindicato, vou ter que pagar, vou ter despesa, mas despesa, só querem pegar... Tal. Importante. É importante o seguinte, vamos botar aqui um plantão, tá? Por favor, o Marconi, vamos botar aqui um contato, tá? Você deixa um contato, vamos botar ali, faz um contato, deixa uma pessoa lá. E o seguinte, aqui, não vão lhe cobrar nada a princípio, não. É um esclarecimento, um contato de alguma coisa, a primeira, quero também exportar. Vamos pedir também, tanto quer seja na Cianf, quer seja no sindicato, para que a Caiuca ela possa ali no primeiro momento ela dar um esclarecimento, que tem muito de tabu. Vamos agora, temos aí 9 minutos para a gente poder falar o seguinte, quem compra da gente, quem vende para a gente, para onde a gente está fazendo, e o que é exportar, e como é que é, quebrando o mito, então, em 9 minutos. Eu vou falar rápido, da onde a gente compra, China. China hoje é um dos maiores fornecedores de tecido e aviamento do polo. Importação. É a cadeia de suprimentos global que eu falei. Quer dizer, a gente utiliza suprimentos globais. Só para entender. Olha, vale a pena a gente sair daqui, percorrer isso tudo e trazer de fora, que deve ser de container, deve ser de navio, alguma coisa nesse sentido, e vale a pena. Quer dizer, isso é oportunidade, gente, né? Russo, vou te contar uma historinha rápida. Estou provocando aí. Muito rápido. O que acontece? Diminuiu para 8 minutos, né? Nosso custo do Brasil é muito alto. Sim. Ponto. Viu? A provocação. Sim. Pronto. O custo do Brasil é alto. Aí a gente sofre com Shein, com Shopee. É desleal. Nós temos um trabalho junto com a BIT, que chama-se Frente Parlamentar da Indústria Têxtil e Confecção, que a gente bate muito em Brasília para a igualdade da equiparação tributária. Se libera $50, libera para a gente $50 também. Ou taxa eles como eles deveriam ser taxados. É um problema... E fiscaliza. Que é a maior questão da toda a polêmica da remessa conforme é justamente a fiscalização. A gente apanha muito. Caiuca, toca a bola aí. Não, 7 minutos, tem tanta coisa para falar. Gente, a gente está com os números aqui da Firjan, que a gente trouxe para a FEVEST. Principais destinos de exportação de moda íntima, praia e fitness. Isso aqui é de acordo com o NCM, tá? Que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é aquele códigozinho fiscal que a gente coloca na nota fiscal quando a gente vai emitir. Onde o Friburgo está colocando seu produto? Vamos lá. Uruguai. Olha. 64%, quase 65% para o Uruguai, acreditem sim. O Uruguai, ele tem Montevidéu tem um programa muito forte de pop-up stores, né? Que é justamente... Traduz pra gente, né? São lojas temporárias. Lá fora a gente vê muito. Lojas temporárias que, por exemplo, só ficam durante o verão, né? Temporárias mesmo. Durante uns 3 meses as lojas ficam abertas. Então, é um país que tem, sim, um mercado de consumo, mas também tem um mercado turístico muito forte que é justamente consumido. Um dos nossos potenciais mercados de consumo da moda íntima, moda praia e moda fitness é o turismo. Depois, segundo lugar, Bolívia, 16,7% das exportações brasileiras de moda íntima, praia e fitness vão para a Bolívia. Terceiro, Argentina, com 4,5%. Quarto lugar, Paraguai, com 3,6%. E quinto lugar, Portugal. Então, os nossos irmãos que estão hoje consumindo proporcionalmente a maior parte da nossa moda praia, moda fitness e moda íntima daqui de Nova Friburgo. Então, em termos numéricos, a gente precisa olhar para a América Latina antes de olhar para a Europa e Estados Unidos.
difícil, impossível, está muito longe? O que precisa para uma empresa hoje de Friburgo? É tabu, é mito? Fala para a gente rapidinho como é que é. Muito rapidamente falando, eu já falei lá no início, né, que eu pulei as etapas, mas a empresa precisa de capacitação e de planejamento, só isso. Capacitação ela busca no Sindivest. O Sindivest está oferecendo agora, junto à Firjan, nos dias 25 e 26 de outubro, um curso básico de exportação para a empresa aprender o passo a passo, né? Quais os pré-requisitos técnicos, fiscais que ela precisa, como precifica, né? Qual a documentação, qual é o processo que ela precisa. Mas é muito difícil, às vezes. Não, nem um pouco difícil, é super simples. Às vezes ela... É fácil, não é difícil, os documentos são todos digitais, então é super acessível. A gente tem incentivos, até a América Latina aqui, a gente é muito competitivo por conta da similaridade cultural, por conta da questão turística também, né? Especificamente para o Uruguai, tem também essa questão. E a questão tributária. Né? E a questão tributária, que a Firjan emite também, a própria Firjan emite os certificados de origem que isentam os tributos de importação no país de destino. Então, a gente tem uma série de questões... Faz um chamamento, então, já, nós estamos quase encerrando, faz um chamamento dessa empresa que está nos vendo, ouvindo e tal, para chegar lá no Sindivest ou na Cianf e estar com a Caiuca, estar com o Gustavo. Como é que é isso? Bem, nos dias 25 e 26, empresas associadas ao Sindivest, então, se vocês não são associados ao Sindivest, se associem para ter os benefícios, não somente da exportação, né, da internacionalização, mas também todos os benefícios de ser um associado Sindivest. Mas empresas associadas que queiram participar dessa capacitação para exportação nos dias 25 e 26 de outubro, a Firjan vai estar oferecendo um curso para essa capacitação, e que depois esse curso vai qualificar para passar pelo processo do projeto Comprador 2024, né, Gustavo? Já podia falar isso, né? Não tinha problema falar isso, não. E a Cianf também, a gente está com a iniciativa da Câmara Técnica, que está sendo lançada no dia 19 de outubro, na qual a gente vai unir forças ao Sindivest, né, e fazer um quórum uníssono para que a gente tenha não somente capacitação, mas a gente tenha mais agências envolvidas, né? A Cianf tem uma capilaridade multissetorial aí, né? A gente consegue atingir não só o polo de moda íntima, mas também agrícola, industrial e comercial, né? Então a gente expande, e com isso a gente soma força, e com isso a gente tem mais peso, né, para pleitear apoios e subsídios, né? Então, procurem o Sindivest, procurem a Cianf, para que a gente possa te explicar um pouquinho mais sobre quais agências você pode pesquisar, quais agências que oferecem subsídio. A maior parte das agências, né? Agências que eu falo, Firjan, instituições, né? Entidades. Firjan, a BIT, a PEX, todas elas oferecem subsídio mesmo para você internacionalizar. Ou seja, grana, tem dinheiro, tem dinheiro disponível para quem está capacitado e tal. Não precisa ficar falando, meu Deus do céu, não tem dinheiro, tem que isso é muito. Aqui, 2 minutos, Gustavo, para você dizer o seguinte: durante muito tempo nós tivemos um constrangimento com relação. Friburgo faz moda e faz moda muito bem. Nós estamos já em condições de internacionalizar ou não. Nós temos capacidade disso. Fala para o mundo o que essa nossa nova Friburgo, com esse orgulho. Friburgo hoje tem capacidade técnica, se você olhar no quesito produção de produto. Estamos prontos. Qualidade e capacidade produtiva. O que nos falta hoje é qualificação técnica na parte burocrática da exportação. Que não impede e tal, isso não é... Não e é uma boa precificação, né? Porque Friburgo também precisa trabalhar na precificação, na formação de preço de custo, formação de preço de venda, até para o mercado nacional, né? Com certeza. E o internacional então, também. A gente está trazendo esse programa para realmente resgatar o que o Friburgo já foi, um polo exportador. E voltaremos a ser. E podem contar com o Sindivest. Vou fazer um chamamento. Você, empresário de confecção, que não é associado ao Sindivest, conheça, nos dê a oportunidade de a gente apresentar o que é o Sindivest para vocês. Eu posso lhe garantir, vocês vão sair de lá muito bem acolhidos e orientados. E não só os confeccionistas, mas os colaboradores e prestadores de serviço também. Eu sou prestadora de serviço de empresas de confecção e sou associada tanto à Cianf quanto ao Sindivest também e usufruo muito dos benefícios das duas instituições. Né? Olha, que coisa bacana, mas
terminamos 1 hora de um bate-papo, e eu acho que nós temos mais 1 hora para a gente falar. E é fácil. Foi muito bacana, e acho que dá um orgulho tremendo. Nós aqui em Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, a gente poder dizer que a gente tem condição, tem qualidade, a gente tem preço, venham também. Não é só falar para a gente que nós estamos falando aqui das nossas empresas, mas venham também. Você que está lá fora, vem para cá, vem fazer compra em Friburgo, entra aqui, vem ver o que a gente está fazendo aqui, vem ver o que esse sindicato, a revolução que esse sindicato está fazendo, o maior sindicato do Brasil, com certeza. De cada 100 mulheres no Brasil, 36 mulheres estão usando lingerie de Nova Friburgo. Isso não é à toa. Então, eu queria agradecer a você, Gustavo. Primeiro, agradecer a você, a Fabiana, dizer o seguinte, Friburgo, o Estado, o Brasil tem que agradecer, porque são pessoas como vocês que fazem o dia a dia desse país acontecer, nós sermos referência, porque isso não é fácil. A gente fala, é difícil, é impossível, não sei o quê, mas não é fácil. Tá? O exemplo é o trabalho. E o que a gente mostrou aqui é que precisa de trabalho. Mas, além de trabalho, precisa do seguinte, precisa ter sangue nos olhos, precisa ter vontade. E isso aqui vocês mostraram. Então, o debate da CEANF, o debate Zoom, está aqui para mostrar isso. Muito obrigado a Marconi, muito obrigado a Anne, muito obrigado a Zoom, muito obrigado a você, que está sempre com a gente, dando essa oportunidade. Voltaremos aqui na próxima semana com um novo tema para a gente ter um novo Zoom Debate. Até lá.